carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir a história de um homem que calculava. O que é calcular? É você fazer a contagem de tudo. E esse homem, ele contava tudo. Esse homem, ele morava muito longe daqui. E ele criava ovelhas. E ele adorava contar suas ovelhas. Então, quando ele aprendeu a contar, ele começou a contar tudo. Ele contava as folhas das árvores, ele contava os pássaros. E esse homem passou a ser chamado o homem que calculava. Essa história que a Giane vai deixar aqui abaixo do vídeo, lá no grupo da gente, para que vocês possam assistir e conhecer como ele conseguiu sair, resolver uma situação, um problema de 3 irmãos usando a matemática. E é sobre matemática que nós vamos estudar hoje no nosso livro de matemática, na página 40 e 41. Assim como Rami era o nome dele, o homem que calculava, ele usava os números para contar quantidade de coisas. Ele usava os números para contar as ovelhas, para contar quantas folhas tinha na árvore, para contar quantos pássaros voavam no céu. Então, os números, eles servem para muitas coisas. Mas ele não serve somente para contar. Como assim? Vamos pensar. O número, o celular das pessoas que moram com você. Ele tem um número, não tem? O número do telefone de sua mãe, ou o número do telefone de seu pai, da sua avó, do seu tio. Ele tem um número. Esse número de celular, ele não serve para contar. Esse número de celular, ele é um código de identificação. Então, muitas vezes, os números, eles estão à nossa volta, mas eles não estão sendo usados para contar uma quantidade de coisas. A casa de vocês, na frente da casa da gente, tem um número. Esse número serve para identificar a sua casa naquela rua. Para quê? Para que quando você comprar alguma mercadoria e ela vier pelos correios ou outra coisa, ou uma transportadora, ele precisa saber qual é o número da sua casa naquela rua para poder fazer a entrega. Então, o número da sua casa é um código de identificação, é a identificação da sua casa. Então, os números, eles existem em diferentes situações, tanto para contar como para identificar, como um código de identificação. Outro exemplo, quando a gente compra, às vezes em algumas embalagens de produtos que a gente compra, se você olhar, nela vem um monte de risquinhos, e embaixo desses risquinhos vem números. Aqueles risquinhos chama-se código de barra. As pessoas do supermercado passam aquele código numa maquininha que ela apita, e aquela máquina faz a leitura daqueles números, e aqueles números vai dizer quanto custa aquele produto. Então, o preço dos produtos também, ele está ali indicando um valor, o valor daquele produto. A gente não está contando, usando os números para contar uma quantidade.
Mas aí, hoje, nós vamos usar os números para contar uma quantidade de coisas. E que coisas são essas? São essas maçãs que estão aí na página 40. Nós temos maçãs vermelhas e maçãs verdes. Na nossa última aula, a gente viu que quando eu faço a contagem de 10 objetos, de 10 coisas, eu formo um grupo de uma dezena. Uma dezena é um grupo de 10. Então, quando eu somo esse grupo de 10 mais um, eu formo o quê? Que número eu vou formar? Então, vamos lá na nossa página 40 observar. Nós temos 10 maçãs vermelhas, ou seja, temos um grupo de 10 maçãs. Se eu tenho um grupo de 10 maçãs, eu tenho uma dezena, né? Então, 10 maçãs vermelhas e uma verde vai formar o numeral 11. 10 maçãs, aqui as 10 maçãs vermelhas, mais uma verde, 10, 11. E 10 maçãs vermelhas mais duas verdes, 10, eu tenho 10, 10, mais duas, 10, 11, 12. Então, vocês irão contar quantas maçãs vermelhas tem logo abaixo e quantas verdes. Em algumas situações já está completada. Você vai só colocar a quantidade que falta. Lembrando que o primeiro tracinho é a quantidade de maçãs vermelhas e o segundo é a quantidade de maçãs verdes. Em seguida, na questão número 2, na próxima página, vocês irão observar quais os números que estão faltando. E para isso, você pode observar a lista que você formou com os números de 11 até 20. Vamos contar de 11 até 20? Que tal você contar daí e eu contar daqui? Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São esses os números de 11 a 20. Então, você irá completar com os números que faltam. Em seguida, você irá responder as perguntas de acordo com essa sequência que você completou. Como, por exemplo, qual é o número que está entre 16 e 18? Nós estudamos no início do nosso livro o que era entre. O que está entre é o que está no meio. Olha aqui, 16, 18. Qual é o número que está aqui, ó? Em cima da minha cabeça. Minha cabeça está entre as duas mãos. Esse é o 16 e esse é o 18. Quem é que está entre? Quem é que está no meio? É o número 17, isso mesmo. Então, o que está entre é o que está no meio de duas coisas. No caso, aí está no meio de dois números. E assim vocês irão respondendo as outras questões. E por último, observe as imagens. Nós temos uma placa de ônibus mostrando, todos os ônibus têm um número para identificar, porque cada ônibus vai para um lugar diferente. Temos o código de barra e temos uma caixa de energia, né? Ela também é identificada por números. Os números que aparecem nessas imagens indicam contagem ou uma ordem. O que é uma ordem? É quando eu digo primeiro, segundo, terceiro, o primeiro da fila, o último da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila. Isso é uma ordem. Então, esses números estão sendo utilizados para contar
uma quantidade de coisas para contar quantos ônibus tem ali. Esse código de barra tá contando quantos objetos tem no supermercado. Ou eles são apenas um código de identificação? Pense no que tia Jane falou antes. Certo? Então, essa é a nossa atividadezinha de matemática no nosso livro. E aí, retomando um pouquinho sobre o assunto que a gente iniciou no início da semana, sobre a saúde do nosso corpo, nós vamos responder as páginas 28 e 29 do livro de Geografia, que fala do que você brinca. Do que você brinca aí na sua casa, né? E aí vocês, para responder, vocês vão observar essas 3 crianças que tem, Clara, Mirna e João. Eles estão brincando de amarelinha. Mas algumas outras crianças preferem brincar de outras brincadeiras, como esconde-esconde ou de peteca. Vocês já brincaram de esconde-esconde ou de peteca? Vocês sabem como fazer uma peteca? Existe uma forma de fazer uma peteca usando objetos aí da sua casa e em breve a gente vai fazer essa experiência. Na página seguinte, nós temos brinquedos e brincadeiras. Existem brincadeiras que você não precisa de brinquedos, como o esconde-esconde, basta só você e outras crianças. Mas algumas brincadeiras precisam do brinquedo, como carrinho, boneca, peão, peteca, bolinha de gude, brinquedos de montar, né, as pecinhas, jogos de computadores e videogames, jogos de celulares, amarelinha, ciranda, esconde-esconde, dominó, pega-pega, pula-corda, tica-gelo. São muitas brincadeiras. Mas qual é o seu brinquedo preferido? Você vai escrever o nome e depois você vai desenhar esse brinquedo. E sua brincadeira preferida, qual é? E com quem você costuma brincar? E na sua opinião, brincadeira é só para criança? Ou o adulto também pode brincar e se divertir? Então essas as nossas atividades de hoje. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e